1 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler aqui no versículo 18. Também agradecer a você que nos visita hoje, você que nos visita aqui no salão, você que nos visita aí pelo canal do YouTube, que Deus possa ministrar ao seu coração, falar a sua vida. Nós estamos muito felizes por poder receber vocês hoje, né? Receba aí o nosso abraço virtual, né? Abraço à distância, com muito carinho, muita alegria de poder receber vocês. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo então começa a conversar com o seu discípulo, seu filho na fé. Ele diz: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, queremos agradecer ao Senhor pelo teu amor, pela palavra que nos é disponível nesses dias para ouvir o Senhor, para aprender do Senhor e que nós possamos caminhar em tudo aquilo que o Senhor tem, debaixo, ó Deus, de temor, de obediência, ó Deus, e debaixo de grande alegria por fazer parte do teu povo. No nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Amém. Querido, então, esse texto que nós lemos aqui em 1 Timóteo, é uma carta onde Paulo se dirige ao seu filho na fé, Timóteo. Ele dá aqui algumas instruções, que eu e você podemos considerar até mesmo instruções básicas para a vida de um cristão. São instruções simples, né? Ele fala: olha, Timóteo, eu te dou uma ordem, em outras palavras fala, eu te passo um dever, eu te encarrego de um dever, eu te dou aí uma direção, uma instrução, para que você, segundo as profecias que já foram proferidas a seu respeito, segundo aquilo que Deus já falou com você, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, né, que alguns rejeitaram e por isso vieram a naufragar na fé. Então, Paulo dá essa instrução para Timóteo, que é algo que nós podemos entender que é algo simples. Mas quando nós olhamos para a vida de Timóteo, eu e você percebemos que Timóteo, ele era um pastor, não apenas um pastor, ele era pastor de pastores. Timóteo foi deixado ali em Éfeso, naquela região, para colocar ordem em todas as igrejas, para corrigir a doutrina que estava sendo pregada naquele lugar, para falar com os líderes da igreja, para estabelecer liderança naquelas igrejas, para estabelecer a doutrina correta. Ou seja, Timóteo era um homem que estava muito à frente da igreja, era um líder, era alguém que havia ouvido e aprendido o próprio apóstolo Paulo. Ele era um homem já provado e aprovado. Era um homem que caminhava já com Deus há alguns anos, há muito tempo, debaixo da instrução do discipulado, juntamente com o próprio apóstolo Paulo. E Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Era alguém que não era alguém que havia acabado de se converter, alguém que talvez tivesse pouca experiência de vida cristã. Não, Timóteo era um homem que havia provado, tinha sido provado, tinha sido aprovado, tinha um cargo importante, uma função importante na igreja, de liderança, de liderar líderes, de pastorear líderes, e Timóteo então recebe essa instrução de Paulo. E eu acredito, irmãos, que nós podemos pegar essas instruções que Paulo passou para ele, e nós podemos então aplicar na nossa vida, porque talvez você possa pensar que é algo simples, mas eu quero comentar com você nessa noite que Deus tem ministrado ao meu coração, tem fortalecido a minha vida pensando naquilo que eu vou pregar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus pode trazer um avivamento ao seu coração, pode trazer uma alegria à sua vida, pode trazer um despertamento. Irmãos, Deus precisa despertar algumas vidas, Deus precisa despertar o nosso coração para vivermos aquilo que Ele tem preparado para nós vivermos, amém? Então eu gostaria de colocar pelo menos 3 pontos aqui nessas instruções que Paulo dá a Timóteo, e nós possamos então caminhar por esse texto e falar algumas coisas concernentes àquilo que eu entendo que vai abençoar as nossas vidas. Em primeiro lugar, Paulo fala para Timóteo: olha, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, combata o bom combate. Então nós vemos aqui Paulo chamando a atenção do seu filho na fé para lutar uma vida que vale a pena lutar, para entrar numa guerra que vale a pena entrar, para combater um bom combate.
Ninguém gosta de brigar, irmão. É verdade, tem gente que gosta de briga, vive caçando briga, né? Tem gente que gosta de brigar. Mas na maioria das vezes a gente não gosta de briga. A gente quer viver em paz, a gente quer viver tranquilo. Quem é que gosta de entrar numa briga? Né, irmãos? Ninguém gosta. É verdade, tem alguns que gostam, mas a maioria não. Ninguém quer entrar numa briga, a gente quer ficar tranquilo. Mas existe um combate, existe uma luta, existe uma guerra que Paulo chama de bom combate. E esse bom combate, então, ele é travado quando nós lutamos segundo aquilo que Deus fala a nosso respeito. Segundo aquilo que Deus fala a respeito da minha vida, da minha realidade espiritual, daquilo que eu devo viver, daquilo que eu devo aplicar no meu dia a dia. Segunda coisa, como então Paulo chama a atenção para combater um combate baseado nas palavras que nós ouvimos, mas também Paulo fala mantendo a fé. E nós vamos falar um pouco sobre isso, como manter a fé, o que significa isso. E também mantendo uma boa consciência para não naufragar na fé. Amém, querido? Vamos lá? Você quer ouvir de Deus, amém? Você quer ouvir de Deus? Então, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor, fala comigo. Diga assim, Deus, fala comigo. Usa, né, esse momento, eu quero trazer a minha mente cativa, eu quero abrir o meu coração, eu quero, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Deixa Deus falar com você, querido. Desarme-se agora de todo preconceito, de tudo aquilo que você talvez possa pensar ou achar, e venha com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu gostaria de falar então é, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, combata o bom combate. Paulo então aqui está lembrando e afirmando para Timóteo que ele ouviu algo de Deus a respeito da vida dele. Deus então falou algumas coisas para Timóteo, e eu vou separar aqui, irmãos, primeiro, segundo aquilo que Deus falou para nós, e depois a gente vai falar sobre o combate. Mas Deus fala conosco de várias formas, e a forma mais fácil, mais comum, mais explícita, é aquela que vai realmente direcionar a nossa vida, é pela palavra de Deus, pela palavra escrita. Qualquer coisa que for falada para você fora da palavra, eu e você precisamos rejeitar. Mas aquilo que está de acordo com a palavra, eu e você precisamos entrar e entender que é a vontade de Deus para nós. Então, quando Paulo fala para Timóteo isso, olha, segundo aquilo que já foi falado a seu respeito. Irmãos, eu quero chamar a minha atenção e a sua atenção para coisas que Deus já falou a nosso respeito. Para coisas que já estão claras aqui na palavra a nosso respeito. A respeito do que é um homem, uma mulher que serve a Deus. De qual é a realidade de uma família que serve a Deus, de qual é a realidade de alguém que está no ministério servindo a Deus, de qual é a realidade das pessoas que amam e servem ao Senhor. Então estas coisas já foram faladas para nós e estão aqui, e essas coisas servem de apoio, servem de base, servem então para compor uma realidade, compor um motivo pelo qual eu vou brigar, pelo qual eu vou lutar para que a vontade de Deus, a verdade de Deus, seja estabelecida na minha vida, de uma forma que seja visível, não apenas para mim, para aqueles que estão ao meu redor, e possam entender que a minha vida serve a Deus, que a minha família serve o Senhor, de que eu sou um homem lavado, restaurado, totalmente modificado pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Então eu vou lutar para que esta verdade seja estabelecida. Então Paulo fala aqui, e eu entendo que quando Deus fala conosco, irmãos, Deus ele estabelece uma verdade. Deus estabelece uma verdade. E a partir daí, então, Deus ele revela para nós que ele tem uma vontade para que a gente possa viver. E também Deus nos dá direção para caminhar. Em primeiro lugar, irmãos, eu preciso entender que há uma verdade sobre a minha vida. E a verdade, irmãos, é como nós cantamos aqui, eu sou o que Deus diz que eu sou. Nós não cantamos isso? Eu sou o que Deus diz que eu sou. Muitas vezes, irmãos, esta verdade, ela foge de nós. Por quê? Porque temos dificuldades, temos problemas, temos lutas, temos incapacidades. E às vezes nós nos deparamos com situações ou atitudes que nós não gostaríamos de ter. Nós nos deparamos com realidades na nossa casa que nós não gostaríamos de viver. Nós nos deparamos com fracassos que não gostaríamos de sofrer. Nós nos deparamos com situações complicadas e difíceis
que nenhum de nós gostaria de ter, e estas coisas então começam a roubar de nós aquilo que Deus falou, e parece que aquilo que Deus falou é uma realidade distante. Mas eu quero dizer para você, querido, que quando Deus olha para você, Deus vê exatamente o que Ele falou, que você é um filho amado, alguém que está protegido pelo sangue, alguém que está guardado pelo Senhor, alguém que foi remido pelo sangue do Calvário, alguém, querido, que foi chamado para viver uma novidade de vida, e Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Há uma realidade que está colocada sobre a minha vida. Então são verdades estabelecidas. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a verdade? A verdade é que se você crê em Jesus, você vai ter a vida eterna. Essa é uma verdade. E tem pessoas, irmãos, que têm medo, que têm dificuldade de crer nisso. Em Cristo Jesus, eu e você somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, são verdades espirituais. Nós somos amados por Deus, perdoados, lavados, regenerados, curados, somos aceitos por Deus por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Então a verdade de Deus sobre a minha vida estabelece uma realidade espiritual que é diferente muitas vezes daquilo que nós estamos vendo no natural. Mas a realidade espiritual precisa ser o motivo pelo qual eu e você vamos brigar. Lembre-se, olha, combata o bom combate, firmado naquilo que Deus falou a seu respeito. O que é que Deus falou a seu respeito? Que você é amado, que você é uma pessoa de valor, que você importa para Ele. Então, amados, nós começamos a olhar estas coisas e começamos a entender, irmãos, que Deus tem coisas novas para nós. A verdade, Deus estabelece um novo tempo, a verdade é que Deus está conosco. Então o apóstolo Paulo, ele começa a escrever aos Romanos, e de repente, irmãos, eu vejo, não sei se você consegue sentir, às vezes eu estou lendo a Bíblia, irmãos, e você vai caminhando ali, você vê, daqui a pouco você vê a linguagem, se voltar numa linguagem de exultação, de alegria, uma linguagem que você vê assim, parece que o Espírito Santo está enchendo aquelas pessoas naquele momento de uma forma especial, e elas então transbordam algo tremendo. É o que Paulo faz aí em Romanos capítulo 8. Ele está escrevendo, ele coloca situações e fala: que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu começo a ver Paulo exultando, se alegrando naquilo que Deus está revelando para ele, numa verdade que está, querido, implantada no coração dele, que faz parte da vida dele. Então, ele escreve para as pessoas e fala assim: irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E às vezes nós começamos a olhar situações complicadas e começamos a ficar cabisbaixos e começamos então irmãos, a esquecer tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito. Mas nessa noite eu estou aqui para lembrar você, irmão, você é chamado para uma luta, para um combate que vale a pena, para o bom combate. Nesse combate, eu e você vamos lutar não com as nossas armas, eu e você vamos lutar não porque achamos que precisamos lutar, eu e você vamos lutar para implementar, para trazer a realidade, para trazer à nossa vida aquilo que Deus fala a nosso respeito. E essa foi a ordem que Deus, através do apóstolo Paulo, passou para Timóteo. Esta é a ordem de Paulo para Timóteo. Timóteo, você recebeu palavras, realidades, a sua realidade é essa. Você é um homem de Deus, você é capacitado pelo Espírito. Então você pode lembrar daquilo que Deus falou a seu respeito. Você pode se lembrar do que Deus prometeu para você, daquilo que a Bíblia fala sobre a sua família. Você pode se lembrar daquilo que Deus fala a respeito dos seus filhos. Ora, o homem que serve ao Senhor, a sua geração será poderosa na terra. Amém, irmãos? Os filhos são herança do Senhor, pertencem a Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Se o seu filho está querendo desviar do caminho que você ensinou, querido, bate a porta, briga, entra nesse combate e fala: Deus, há uma promessa, e o Senhor é um Deus poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Não é momento de baixar a cabeça e de lamentar, mas é o momento de entrar num combate. O Senhor nos chama para a guerra.
e vai conosco, amém, irmãos? Então, nós precisamos entender estas coisas, que foi estabelecida uma verdade sobre nós. E essa verdade, querido, ela precisa ser exaltada. Essa verdade precisa ser proclamada. Essa verdade precisa ser admitida. Essa verdade não pode ser uma coisa colocada no armário, não. Essa verdade precisa confrontar a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus falou lá em João 8,32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que liberta, irmãos? Quem liberta? A verdade. A verdade libertará. Então eu preciso dizer para você que a aceitação é muito boa. Chega alguém aqui na igreja com dificuldade, nós aceitamos a pessoa. Chega a pessoa com problema sexual, nós aceitamos a pessoa. Chega a pessoa com problema de drogas, de vícios, nós aceitamos a pessoa. Chega pessoas com problema, qualquer tipo de problema, nós aceitamos. É claro que nós vamos aceitar, mas a aceitação não traz libertação. Tem gente que está procurando ser aceito. Ele só quer ser aceito. Eu sou assim mesmo. Eu sou dessa forma. Eu sou assim. Ai, coitadinho de mim, irmãos, a aceitação é bíblica, é uma bênção, nós aceitamos, mas a aceitação não traz libertação. O que traz libertação é a verdade, e a verdade dita em amor, traz cura, traz libertação, traz mudança de vida. Então a verdade é o seguinte, assim, meu irmão, olha, nós aceitamos você do jeito que você é, do jeito que você está, mas existe uma verdade. A verdade é que se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A verdade é que você foi chamado para andar em santidade. A verdade é que você foi chamado para andar em novidade de vida. A verdade é que o pecado não tem mais domínio sobre você. A verdade, querida, é que os tempos de vício, os tempos de pecado, os tempos de adultério, os tempos de pornografia, os tempos, querido, de mentira, de negócios fraudulentos, esses tempos acabaram na sua vida, porque o Senhor te chama para um novo momento. A verdade liberta. Então, querido, a autocomiseração não liberta. Pessoas que vivem, assim, com aquela cara de coitado, e ela chega na igreja e talvez ninguém conversa com ela, porque um corre para cá, outro corre para lá, ela fica sentada sozinha e fica ali, parece que ela faz questão, ela gosta, para ver se alguém nota que ela está sofrendo. Querido, eu não estou querendo diminuir o teu sofrimento, eu estou dizendo o seguinte, dá um chute nele, em nome de Jesus. A autocomiseração não liberta. A verdade que liberta, negar o pecado não liberta. Eu faço isso, mas todo mundo faz. Irmãos, eu como pastor já ouvi isso. Pastor, eu faço isso, mas muita gente faz, né? Às vezes eu olho uma coisa, mas todo mundo olha, né? Eu escuto algumas coisas, mas todo mundo não, irmãos, todo mundo não. Minha mãe está aqui hoje. Minha mãe está aqui hoje. Minha mãe tinha uma frase: você não é todo mundo, meu filho. Quando a gente era criança, mãe, eu quero brincar lá, não sei o quê. Não vai não, mas todo mundo vai. O que seu pai falava para você? O que a sua mãe falava para você? Você não é todo mundo, então eu tenho uma palavra do Pai do céu. Eu tenho uma palavra para você do Pai celestial. Você está preparado para ouvir, irmãos? Não é profecia, não é nada, mas eu sinto no meu coração que eu tenho uma palavra de Deus para você, do seu Pai celestial. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você é crente, você é filho de Deus, você é diferente, irmãos. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é chamado para viver uma vida santa, amém? Então a verdade dita em amor, é claro que nós não vamos como cristãos esfregar a verdade na cara de ninguém. Era aqui, irmão, não sei o quê. Não, nada disso. Mas a verdade precisa ser dita em amor. Então nós precisamos lembrar quais são as verdades que Deus falou para nós. Então está falado na palavra. Existe também a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é que nós andemos do modo digno do Evangelho. Está expressado aqui, está colocado, está explícito na Bíblia, que nós somos chamados para andar de um modo digno do Evangelho. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos agradecidos. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida na presença do Senhor. Qualquer coisa fora disso, nós precisamos lutar para viver. Se você está totalmente alheio a Deus, se você não tem vivido uma vida alegre, se você não tem vivido do modo digno do Senhor, irmãos, está fora daquilo que Deus tem.
da vontade de Deus. E a direção de Deus para nós, irmãos, é que nós devemos andar em santidade com o Senhor, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja. Não existe vida cristã fora da igreja. Não adianta, irmãos. Eu sou cristão, mas eu fico na minha casa. Tá bom, que joia. Você pode ser cristão, está na sua casa, eu entendo, respeito. Mas eu acho e eu entendo que não existe vida cristã fora da igreja, fora da comunhão com o corpo, onde nós temos uma autoridade estabelecida, onde tem pessoas cuidando de nós, onde nós prestamos conta para pessoas, onde nós servimos com os nossos dons e talentos, onde pessoas também nos servem com os dons e talentos que Deus colocou sobre elas. Então, meu amado e minha amada, homem e mulher de Deus, eu quero dizer para você, a vontade de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, é que nós possamos estar vivendo tudo aquilo que Ele tem para nós. Existem situações que são comuns a todos os crentes, que estão aqui na palavra, estabelecidas aqui, mas existem também situações específicas. Por exemplo, a própria Bíblia pergunta, são todos apóstolos? São todos profetas? Não. A resposta a essas questões, implicitamente, é não, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são pastores. Mas existe uma vontade para aquele que é pastor. Existe uma vontade específica para você, existe uma vontade específica para mim. E eu posso observar durante a minha caminhada cristã, já de mais de 30 anos caminhando com o Senhor, as fases da minha vida onde Deus foi dirigindo com palavras específicas, com situações onde o Senhor estava ministrando a minha vida, ao meu coração e corrigindo a minha caminhada. Então, várias situações. Deus lá atrás, irmãos, quando eu me converti num dia, no outro, eu queria ser pastor. Eu queria ser, eu nem sabia o que era, irmãos. Eu não tinha ideia do que era ser pastor, mas eu tinha vontade de ser. Eu acho que Deus já estava me chamando para isso. Então, mas nem todo mundo que eu conheço se converteu num dia e queria ser pastor. Tem gente que está convertida há muito tempo e não quer ser pastor. Quer trabalhar na área de ensino, quer trabalhar na área da música, quer trabalhar com crianças, quer ministrar a vidas. Tem alguém que tem um chamado profético. Então, o que é que Deus falou para você? Aqui eu estou falando de ministério, mas eu posso falar também de situações da minha família. Então, quando eu me converti, eu estava recém-casado com a Adriana, nós não tínhamos filhos. Depois vieram as minhas filhas, e Deus começou a trabalhar comigo, ministrar comigo. Eu lembro de situações, irmãos, onde Deus falava ao meu coração claramente. Eu já contei, é que são testemunhos tão fortes que mexeram muito comigo, então às vezes se tornam repetitivos, mas é importante para ilustrar aquilo que nós estamos falando. Eu lembro de um dia que eu passei o dia trabalhando, e eu cheguei à noite, morava num prédio, e eu acho que era 14º andar, se não me engano, e eu lembro que eu parei o carro, e ali, a hora que eu parei, a hora que eu estava chamando o elevador, o meu humor mudou. Por quê? Porque a Flávia era pequenininha. Então eu lembro, se agora eu vou chegar em casa, a Adriana vai pegar a Flávia, porque a Adriana já ficou o dia inteiro com a Fernanda e com a Flávia, imagina, duas pequenininhas, ficou o dia inteiro com elas, a Flávia vou chegar, a Adriana vai botar a Flávia para eu colher um pouquinho, e ela vai querer que eu troque fralda, vai querer que eu faça isso, e eu fiquei irritado, eu não queria, eu estava cansado, sei lá. E aí, no elevador, Deus falou comigo, irmãos, eu lembro, como se tivesse alguém no elevador comigo, e tinha, né? Tinha alguém comigo no elevador, Deus falou, você deu o melhor para as pessoas no seu trabalho, você sorriu para todo mundo, serviu um cafezinho para as pessoas no café, você foi simpático e falou com todo mundo, conversando, sorrindo, solícito com todo mundo. Você vai chegar na sua casa e vai dar o pior, negativo. Na sua casa você tem que dar o melhor. 14 andares, irmãos. Elevador velho, lerdo. Deu tempo do Senhor falar comigo, puxar a minha orelha. Mas quando eu cheguei na minha casa, meu coração já era outro. Eu tenho certeza que Deus tem falado com você também em situações específicas para você mudar, com relação ao seu trabalho, com relação à santidade, com relação às suas finanças, com relação à sua família, com relação ao seu ministério, com relação ao seu trabalho, com relação à sua casa, eu não sei, com relação à igreja. Deus tem falado conosco coisas específicas que dizem respeito à sua vida. Irmãos, então se Deus tem falado algo para você, eu quero te exortar nessa noite, lute
Combata o bom combate, firmado nestas coisas. Se Deus tem dito para você algo, Deus não apenas vai te pedir para fazer, mas Ele vai te capacitar. Amém? Deus não vai nos deixar sozinhos. Se Ele está nos chamando para viver algo, Ele vai nos capacitar para isso. Então, voltando aqui, combata o bom combate. Então, existe uma luta, meu amado, meu irmão e minha irmã. Existe uma luta que vale a pena lutar. Existe uma luta para a qual eu e você somos chamados, é o bom combate. E esse bom combate, ele só pode e deve ser lutado de acordo com aquilo que Deus falou para você, na sua palavra e no seu coração. Nós precisamos lutar para que essas verdades sejam estabelecidas na nossa vida. Meu irmão, Jesus falou, o reino de Deus está vindo aí, aqueles que lutam vão se apoderar dele, é com esforço. O apóstolo Paulo fala, eu luto, não dando golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo. Existe uma luta, sim, meu irmão, eu poderia dizer para você que não, fica tranquilo, senta no sofá, estica a perna, pede uma limonada e fica lá de boa, porque vai acontecer tudo naturalmente para você. Não, não vai. A vida com Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente acha que a porta do inferno é igual aquela porta de shopping, que quando você chega ela abre, sim, irmãos. Só se você tiver na unção mesmo, se você dormiu no azeite. Se você dormiu no azeite, jejuou, aí você vai chegar na porta do inferno, que nem porta de shopping, né, irmão? A hora que você chega assim, a porta abre e você passa. Não, querido. A hora que você chega ali para enfrentar algo, a hora que você chega para estabelecer uma realidade na sua vida, a hora que você chega para estabelecer uma realidade espiritual na sua família, a hora que você chega para romper no seu ministério, para viver algo em Deus, querido, você chega na porta do inferno e ela está ali firme. Ela não cai, não abre. Você às vezes vai ter que botar a mão ali e falar assim, em nome de Jesus, Deus me deu uma promessa e eu estou aqui lutando para viver isso. Eu estou aqui abençoando a minha casa, abençoando a minha família, abençoando o meu ministério, abençoando a minha vida. Eu estou aqui em nome de Jesus. Satanás, há uma promessa de Deus para a minha vida e o Deus que me prometeu é poderoso para cumprir. Ele não é qualquer um, Ele não é um Deus morto, Ele não é um Deus que está distante, Ele não é um Deus alheio, Ele é o meu Pai e Ele fez promessas para mim. Ele tem me chamado para viver uma nova realidade e eu vou viver essa realidade e esta porta não vai me impedir em nome de Jesus. Abre. E se ela não abrir, meu irmão, você mete o pé em nome de Jesus. Porque é uma luta, é um combate. Irmãos, quantas vezes eu tive que lutar comigo mesmo, quantas vezes juntamente com a Adriana, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos lutar, situações matrimoniais, situações com as nossas filhas, na igreja, todo tipo de circunstância que eu já enfrentei e que você também já enfrentou, mas em todas elas o Senhor tem nos dado vitória, irmãos. Há uma luta para travar, mas essa luta, ela precisa ser de acordo com aquilo que Deus falou. E também mantendo a fé. Entenda algo, irmãos. Eu acho muito interessante essas coisas. Porque se eu tenho que manter a fé, é algo que Paulo falou com Timóteo. Timóteo, eu já falei aqui no começo dessa ministração, Timóteo não era alguém novo na fé. Timóteo não era uma pessoa inexperiente. Timóteo não era uma pessoa que precisava provar que ele tinha fé. Não, Timóteo era um homem de Deus, que era líder da igreja. Mas ele tinha que manter a fé. Assim como eu e você precisamos manter a fé. Quem aqui já teve sua fé abalada? Eu já tive, quem já teve? Circunstâncias abalam a nossa fé. Você está caminhando, está indo bem, daqui a pouco, irmãos, você fica tão desanimado, tão cansado, parece que é tão difícil romper com aquela situação. E a nossa fé, ela é abalada. Mas a palavra do Senhor nos exorta a manter a fé. Por que que a fé é tão importante? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a verdade de Deus,
a realidade espiritual vai ser estabelecida por fé na nossa vida. É por fé, irmãos. E se a gente for ler Hebreus, nós vamos ver que pela fé as muralhas de Jericó caíram. Pela fé eles venceram o poder do fogo. Pela fé, irmãos, Abraão saiu da sua casa e peregrinou em todo lugar lá na terra de Canaã. Pela fé eles venceram. É pela fé que a vontade, a verdade, a direção de Deus serão estabelecidas na nossa vida. É pela fé, não é na minha capacidade. A fé fala daquilo que Deus faz. Como nós lemos aqui, precisamos estar conscientes de que Deus existe e recompensa quem o busca. Então a fé, irmãos, não tem a ver com a minha habilidade. A fé não tem a ver com a minha capacidade. A fé não tem a ver com aquilo que eu consigo ou não consigo fazer. A fé tem a ver com aquele que fez a promessa. Amém? A fé tem a ver com aquele que te prometeu. A fé tem a ver com aquele que te chamou para viver uma nova realidade. A fé tem a ver com Deus que criou todas as coisas, é o nosso Pai, é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está assentado acima de todas as coisas. A fé não tem a ver, irmãos, com aquilo que eu consigo, não. A fé tem a ver com aquele que fez a promessa. E Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, Paulo fala para eles: olha, conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito, toda a obra que procede da fé. Paulo, então, escrevendo aos Tessalonicenses, ele ora para que Deus cumpra com poder toda a obra de fé. Então, a fé, irmãos, ela me faz sair da inércia. A inércia é aquele lugar que você fica parado, esperando as coisas acontecerem. Não, a fé, ela te leva a dar passos com confiança na direção daquilo que Deus te chamou para viver. Então, a fé, irmãos, ela te leva para um novo lugar. Voltando ao exemplo que eu dei aqui do elevador, que Deus falou comigo, eu lembro que eu cheguei em casa, e ali pela fé, então eu falei assim: não, meu amor, tudo bem, estou aqui, o que você precisa? A minha vontade carnal era assim: André, estou muito cansado, eu vou tomar um banho, então depois a gente conversa. Não, mas pela fé, eu chego e falo: meu amor, você está precisando de algo? E uma mãe que ficou o dia inteiro com 2 crianças pequenas, ela está precisando de algo, irmão. Ela está pegar aquela criança linda e maravilhosa que ela ama e jogar no colo do pai. Quantas irmãs aqui dizem amém? Amém, Vitória? Joga no colo do pai, não é isso? É isso, irmãos. Mas pela fé, então eu dou um passo, amor, você está precisando de algo. E a hora que ela fala: cuida aqui dessa bênção, cuida da sua ovelha. Eu lembro de um dia, irmão, nós estávamos deitados, eu com a Adriana, e as meninas começando a bagunçar para um lado para o outro, e a gente acabado de acordar naquele negócio, as meninas já estavam a 1000 por hora, já tinham levantado, e estava aquela confusão, e eu deitado com a Adriana vira para mim e fala assim: Marcelo, você me ama? Eu disse: eu te amo, meu amor, então apacenta as minhas ovelhinhas. Cara de pau, né, cara? Ainda usa a Bíblia ainda. Faz tempo isso, amor, nunca mais esqueci. Ela tem um senso de humor, gente, ela é apaixonante. Bom, voltando aqui à palavra. Da atitude de fé, irmãos. Sem fé não tem como. Então você precisa crer que Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir na sua vida. Deus está falando algo. Deus está mostrando que algo precisa ser mudado. A palavra mostra que algo precisa ser mudado. A palavra mostra, nos confronta com o nosso pecado. A palavra nos confronta com o estilo de vida que estamos vivendo. Aquilo que Deus falou conosco nos confronta. A situação que estamos vivendo, a realidade que estamos vivendo é distinta daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu. Existem coisas que precisam ser resolvidas, irmão. Creia que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Creia. É andar pela fé. Porque sem fé não tem jeito, irmãos. Precisamos lutar o bom combate, mantendo a fé, porque tem hora, irmãos, que é só pela fé, que nós olhamos, não vemos nada. Olhamos para nós, não vemos nada. Olhamos para a situação, a gente não vê nada. Olhamos longe e não enxergamos nada. Mas a fé diz que Deus vai fazer, e é pela fé que nós vamos lutar. E eu vou dizer algo para você: Deus vai fazer, irmãos. Deus tem feito, e Deus continuará fazendo. E terceiro e último tópico, mantendo então uma boa consciência, para não naufragar na fé. Irmãos, o naufrágio é uma interrupção de uma viagem. Então você está aqui num navio,
E o navio vai sair daqui e o porto para chegar é lá do outro lado do palco. Então você está indo aqui, navegando. E diz ali, o apóstolo Paulo diz que se você não tiver uma boa consciência, você vai naufragar. O naufrágio nos impede de chegar no alvo. O naufrágio vai impedir você de chegar no seu objetivo. O naufrágio é uma grande ruína. Então o naufrágio, ele impede pessoas de viverem aquilo que Deus tem para elas viverem. Para que eu possa lutar, para que a verdade de Deus seja estabelecida na minha vida. Com fé, confiando em Deus, no Espírito do Senhor, que vai estar comigo, me ajudando a vencer, a caminhar dia após dia, olhando para o Senhor, caminhando com fé, crendo que a sua verdade vai ser estabelecida na minha vida. Eu preciso então, para não naufragar, manter uma boa consciência. O que é, irmãos, uma consciência? O que é uma boa consciência? A consciência, irmãos, é uma percepção, um conhecimento que eu tenho da minha vida, dos meus propósitos, das minhas intenções. A minha consciência ninguém conhece, só eu conheço. A minha consciência fala comigo. Não tem como, irmãos, a Adriana conhecer aquilo que vai dentro de mim. Embora a gente durma junto há mais de 30 anos, esse mês nós vamos fazer 33 anos de casado. Né? Mesmo que a gente tenha dormido junto todo esse tempo na mesma cama, mesmo que eu durma encostado com ela, ela não tem conhecimento da minha consciência, assim como eu não sei o que está dentro do coração dela. A consciência é aquilo que só você sabe, irmãos, só você e Deus sabem. Então a minha consciência fala da minha percepção da minha vida, daquilo que eu sou, das intenções que eu tenho, daquilo que eu quero viver, daquilo que eu conheço sobre mim. Uma boa consciência, irmãos, então ela indica o quanto eu estou comprometido com esta realidade espiritual de Deus. O quanto nós estamos comprometidos com Deus e a sua palavra. A consciência, então, ela mostra o quanto eu amo a Deus e quanto eu estou comprometido com Deus. Quem aqui já se pegou, irmãos? De repente Deus mostra, a nossa consciência nos acusa e você percebe que talvez você não está tão comprometido assim. Você na primeira situação você mente, mas por que você mentiu? Então a sua consciência te mostra por que você mentiu. A sua consciência te mostra que você mentiu porque você não queria problema com o seu pai. Você mentiu porque não queria problema com o seu marido ou com a sua esposa. A nossa consciência nos mostra realidades que talvez não estejam tão aparentes, mas ela nos mostra a intenção do nosso coração. Queridos, sem uma boa consciência, é impossível nós caminharmos com Deus e ter uma vida de vitória, porque a consciência é o conhecimento que temos de nós mesmos, dos propósitos, intenções, da nossa própria intimidade. Só eu que sei, irmãos. A Adriana não sabe. Assim como eu também não sei o que está dentro dela, não sei o que está dentro de você, mas você sabe. E Deus trabalha com a nossa consciência, irmãos. Deus fala conosco. Deus fala conosco. Você tem uma boa consciência para com Deus? Uma boa consciência para com Deus fala de uma vida comprometida com o Senhor, daquilo que nós temos que buscar em Deus. Irmãos, terminando então a ministração dessa noite, queria chamar aqui Rodrigo, por favor. Terminando, nessa noite, nenhum de nós quer naufragar na fé. Nenhum de nós quer parar antes de alcançar o nosso objetivo. Nenhum de nós, irmãos, quer viver uma vida que o Senhor não falou que somos chamados para viver. Nós queremos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Mas para isso existem princípios, e os princípios estão estabelecidos. Nós precisamos andar por fé, nós precisamos manter a fé, nós precisamos entender que existe um combate a ser travado, e nesse combate o Senhor está conosco. Nessa luta, Ele mesmo propôs isso. Ele está comigo e Ele está com você. Nessa luta, irmãos, você não está sozinho. Nós precisamos manter a fé. A fé, irmãos, vem pelo ouvir. Amém? Pastor, como é que eu mantenho a minha fé? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem, está lá em Romanos 10, 17. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida por meio da palavra de Cristo.
Então, queridos, talvez a gente se pega num ou outro dia que nós estamos com a nossa fé fraquinha, enfraquecida, estremecida. Nesse momento, irmão, você tem que botar uma pregação de alguém que inspira você. Tem que botar aquela música que mexe com a sua fé. Outro dia eu estava andando com a minha mãe, a gente estava indo, né, para resolver uma situação, e ela falou assim, tem como você botar aquela música? Ela pediu uma música, eu botei a música no carro, e ela fechou o olho e ficou ali tranquilinha. Daqui a pouco eu vi que ela estava cheia de fé. Ela falou assim, essa música acalma o meu coração. Na verdade, a letra da música é essa mesmo. Acalma o meu coração. É isso, né, mãe? Acalma o meu coração. Eu esqueci o nome do cantor, para dar os créditos para ele, para você ouvi-la bem cantada, né, irmão? São situações que nós precisamos encher o nosso coração de fé. Ouça um pregador, irmão, que te estimula, que te dá fé. Pessoas que te inspiram. Manda uma mensagem no WhatsApp, bate um papo com o irmão, você vai ver. Eu tenho amigos que me inspiram. Eu gosto do pastor Diego, irmãos, que é da comunidade cristã Deus Faz Impossível. Ele é um cara que me inspira. Eu gosto de conversar com ele. E eu falei, irmão, como é que você está? Ele já manda um áudio para mim assim, ô pastor, homem de Deus, varão valoroso, varão de guerra. E o negócio já vai pegando fogo, irmãos. Só de ouvir a saudação dele eu já fico cheio de fé. Eu gosto de conversar com o pastor Álvaro lá do Chile, meu amigo. De vez em quando eu ligo para ele e falo assim, irmão, você me inspira. E ele fica lá, ô pastor, que benção, a gente fica conversando, é gostoso, querido. Ouça pregações, de vez em quando, quero ouvir, eu tenho pregadores que também me inspiram, que me enchem de fé. Aquele dia que eu pego, boto ali no Spotify, boto enquanto estou lavando louça, enquanto eu estou arrumando alguma coisa, enquanto estou arrumando o armário, eu coloco ali uma pregação e eu fico ouvindo aquilo, irmãos. Porque aquilo vai trazendo fé ao meu coração. E às vezes nós estamos sem fé, e nós ficamos a série, um capítulo atrás do outro da série. Nós ficamos ali assistindo um filme atrás do outro. Tem irmãos que assistem 2, 3, 4 filmes no final de semana, mas não são capazes de ouvir uma pregação durante o final de semana. Tem pessoas que assistem não sei quantas séries durante a semana, mas não ouvem uma pregação de alguém que inspira o seu coração, de alguém que traz uma mensagem de Deus para você, de alguém, querido, que estimula você a crer, a mudar de vida, a mudar, querido, o olhar, a caminhar com Deus. Querido, a fé vem pelo ouvir. Sem fé, nós não vamos chegar em lugar nenhum, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos manter a fé e precisamos manter uma boa consciência. É uma tarefa para você. Manter a fé e a boa consciência não é uma tarefa para mim. Eu sou seu pastor, mas não tem como eu fazer isso por você. É você que tem que fazer. É uma tarefa para você, irmãos. Assim como eu preciso manter na minha vida, você precisa manter na sua. E eu quero terminar então este momento trazendo a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo. Eu quero trazer para nós. Amém? Segundo as profecias já proferidas a seu respeito, e as profecias até mesmo na palavra, aquilo que a palavra diz a seu respeito, que você possa seguir isso. Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Combata o bom combate. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Existe uma luta a ser travada, irmãos. Existe um combate a ser combatido. Um bom combate. Às vezes nós entramos em briga ruim, irmão. Ficamos brigando um com o outro. Ficamos brigando com o marido, com o filho, com a esposa. Brigamos com um colega de trabalho. Não, essa briga não é boa, não. O bom combate é aquele que vai estabelecer a verdade de Deus na nossa vida. O bom combate é aquele que nós travamos pela fé naquilo que Deus falou. O Deus que não pode mentir, falou coisas a seu respeito. O Deus que não pode mentir, prometeu coisas para você e para nós. Vamos lutar baseado nisso, firmados nisso, crendo que com fé eu e você vamos alcançar grandes coisas em nome de Jesus. Vem cá, Marcelo, por favor, vamos ministrar aquela canção. A Débora que vem cantar. Vem cá, Débora.
Aleluia. Não desista de lutar, irmão. Amém? Não desista de lutar para que as verdades de Deus sejam estabelecidas na sua vida. Não desista de lutar com fé o bom combate. Não desista do seu ministério. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Não desista, meu irmão. Deus te ama. Deus está do seu lado. Não desista. Não vamos desistir, vamos juntos, irmão. Eu quero que você me anime, eu quero animar você. Vamos juntos, um ao outro. Vamos animar, vamos caminhar, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Enquanto a Débora ministra essa canção, eu quero dar a oportunidade para você vir aqui à frente, para nós entendermos e falar: Senhor, eu quero travar o bom combate. Eu quero voltar a lutar com fé. Deus, eu quero, Pai, assumir coisas que talvez eu tinha desistido. Deus, eu quero novamente buscar o Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui na frente para nós orarmos juntos sobre isso em nome de Jesus. Você que está na sua casa, Deus ministrou seu coração, ajoelhe-se aí na sua casa, no sofá, no chão, não sei, dá um jeito. Deixa Deus ministrar ao seu coração. E você que quer entender hoje, você que está aqui, e você entende que talvez a sua fé esteja enfraquecida, estremecida, e você entende que há situações que você precisa lutar, eu quero convidar você, vem aqui à frente, querido. Nesse momento Deus vai derramar não apenas o chamado para lutar o bom combate, mas Deus vai derramar da sua graça, Deus vai derramar do seu cuidado, Deus vai derramar da sua unção, Deus vai derramar algo novo sobre a sua vida. Eu creio, querido, não fique sozinho, não lute sozinho.